Eu, juíza Valéria Cecília, condeno o réu a entregar o seu carro para o homem em que ele bateu. Ele bateu o carro no carro daquele trabalhador, então agora ele dará o carro dele no lugar. Eu, juíza, dei a sentença. Tá. Para você que assistiu o vídeo, você sabe que a juíza Valéria não estava exagerando. Eu fui juíza de acordo com o Código de Hammurabi. Porque vocês sabem, né, que o Código de Hammurabi, pelo que a gente viu lá no vídeo, ele era baseado na lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Você bateu no carro, traduzindo para a nossa língua de hoje. Você bateu no carro da pessoa, estragou o carro da pessoa, então você vai ter que dar o seu carro para aquela pessoa. Eles procuravam ser o mais justos possível de acordo com a realidade deles. Por isso que lá a maioria das penas era a morte, porque na cabeça deles era assim que se resolvia, ou então decepar algumas partes do corpo. Mas se acontecia alguma coisa na sociedade que a pessoa não tinha intenção de prejudicar o outro, então daí eles perdoavam aquele crime ou situação que havia acontecido. Como, por exemplo, faz de conta que a pessoa estava devendo e por causa de uma época ruim, de excesso de chuvas, alguma coisa, estragou toda a plantação que a pessoa venderia para conseguir pagar sua dívida. Nesse caso, a pessoa ela tinha a sua dívida perdoada, porque ela não teve intenção de deixar de pagar. Foi uma situação que fez com que ela não pagasse. Eles tentavam ser o mais justo possível. Agora, se eles viam que a pessoa tinha intenção, aí a pessoa tinha que ser severamente punida. E para a gente entender um pouquinho melhor, vamos fazer juntos a atividade da página 67? Conto com você. Vamos lá. Vocês vão pegar o lápis de vocês e nós vamos responder juntos agora a página 67. Olha só a questão 2, que legal. Lápis na mão porque a gente já vai lendo e já vai respondendo, ok? Nós vamos ler agora alguns artigos do Código de Hammurabi e a gente vai ver se esse tema tem a ver com a parte social, que é a letra A, parte econômica, letra B, ou se tem a ver com família, que seria a letra C. Então, a professora vai lendo e nós vamos respondendo juntos se tem a ver com social A, econômico B ou familiar C, ok? Vocês viram como a professora já falou que eles eram bem duros, né? A maioria das leis é morte, morte, morte. Mas vamos lá, vamos fazer juntos. Aqui, ó. O primeiro, que é o artigo 3 do Código de Hammurabi, diz assim, ó. Se um homem em processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, caso o processo resulte em perda de vida, ele deverá ser morto. Como a professora falou, o que você fazia com alguém, aquilo ia acontecer com você. Então aqui, ó, se a pessoa falou uma mentira e prejudicou, fez com que outro fosse assassinado, a pena dela seria ele ser assassinado por ter cometido esse erro. Então, essa questão aqui tem a ver com a parte social, econômica ou familiar? Muito bem, letra A, social, porque no caso está falando se alguém fizer isso contra uma pessoa, né? Então tem a ver com a sociedade. Próximo artigo, artigo 6, artigo 6º. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou receber o produto do roubo, deverá ser condenado à morte. Então aqui está falando de roubar. Já mataram a charada, né? Letra B, econômico. Artigo 22, aqui. Se um homem cometeu um assalto e foi preso, deverá ser morto. Cometeu um assalto, roubou, né? Então é econômico, letra B. Artigo 48, diz assim, ó. Se alguém tiver um débito de empréstimo, mas vier uma tempestade e lhe derrubar os grãos, a colheita for ruim ou os grãos deixarem de crescer por falta d'água, então naquele ano a pessoa não precisará dar dinheiro algum ao seu credor. Ela deverá lavar a sua tábua de débito na água e não pagará aluguel naquele ano. Então aqui a gente tem um problema financeiro. Então é letra B, mais um econômico, né? Porque vocês estão percebendo que esses problemas aqui eram problemas daquela época, né? E eles resolviam dessa forma.
Artigo 55. Se alguém abrir o seu reservatório de água para irrigar, mas for negligente e a água inundar o campo do seu vizinho, ele deverá restituir o trigo conforme o produzido normalmente pelo seu vizinho. Então se ele prejudicou o trigo que o vizinho ia vender, prejudicou financeiramente, então é mais um problema econômico, letra B de novo. E ele tem que, prejudicou o seu vizinho, acabou com o trigo do vizinho, então você vai ter que dar o seu trigo para o seu vizinho. Olho por olho, dente por dente. Próximo, artigo 195. Se um filho bater em seu pai, as mãos desse filho serão cortadas. E falou de filho e pai. Então é familiar, letra C. Nossa, forte, hein? Aqueles filhinhos que são respondões, né? Ai. Se fosse nessa época, ai. Artigo 200. Se um homem arrancou um dente de um outro homem, livre igual a ele, o seu dente também será arrancado. Então, se a pessoa fez alguma coisa com outra, tem a ver com a vida social, então é letra A. Artigo 229. Se um pedreiro edificou uma casa para um homem, mas não a fortificou e a casa caiu e matou o seu dono, esse pedreiro será morto. Então, se você fez alguma coisa com alguém, social, letra A. Já imaginaram os pedreiros hoje em dia ouvir uma lei dessa? Ai, aqueles que trabalham mal, né? Artigo 230. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. Olha aqui de novo. A, social, mas aqui novamente, olho por olho, dente por dente. Matou o filho? Então vai matar o seu filho. Caiu a casa dele? Então você vai dar a sua casa. Então era assim, meus amores, naquela época eles eram firmes e duros, tá ok? Firmes, fez isso, vai pagar com isso. Pagava na mesma moeda, como diz o ditado popular. Agora, analisando essas leis aqui, vamos responder juntos. Analisando essas leis aqui. Qual era o castigo físico geralmente imposto? Fácil de saber, né? A maioria era a morte, né? O que mais aparece aqui é a morte. Só que em alguns casos aqui, você lembra que ele falou que teve aqui um dos artigos que falou sobre os dentes? Se você quebrou o dente, se você arrancou o dente de alguém, vão arrancar o seu dente também. Então, além da morte, também tinha a questão de partes do corpo, né? Morte e perda de partes do corpo. Lembrando que, como era olho por olho, dente por dente, se a pessoa prejudicava alguém, por exemplo, roubou, né? Roubou com as mãos, então arranca as mãos. Eles chamavam de decepar, tá? Eles eram muito duros. Arrancou o dente, então você vai ter o seu dente arrancado. Um exemplo hoje, né? Chutou, então você vai ser chutado, né? Se você fez alguma coisa ruim, você pagava com a mesma moeda. Então, aqui na letra A, era a morte e também questão de perda de partes do corpo, né? Quando eram decepados, corte dos membros, né? Agora aqui, letra B. Qual das leis mencionadas não prevê penalidade alguma para o transgressor? Por quê? Então, assim, qual dessas leis aqui, a pessoa, assim, ela não tem perda, ela não tem que pagar nada por isso? Relembrando, é a lei 48, é o artigo 48. Vocês lembram que se alguém tiver um débito, só que uma tempestade, alguma causa natural, prejudicou aquela pessoa, ela não era mais obrigada a pagar a sua dívida. Então, é o artigo 48. Se você quiser dar uma lidinha nele aqui em cima, dá uma lidinha para você lembrar. O artigo 48, que é aquele que a pessoa perdeu e ela está devendo para alguém. Como ela perdeu a colheita dela, não tem como ela pagar. Então, no caso, ela estaria livre desse compromisso devido a essa situação, tá? E letra C, para nós terminarmos, por que nesse lugar e época as leis eram tão severas? Por que vocês acham que nessa época eles eram tão duros? Por que será?
Será que é porque eles eram mais maus do que as pessoas hoje em dia? Na realidade, meus amores, as leis, elas existem para garantir uma vida de paz e harmonia, com menos conflitos. Quando acontecia deles colocarem a lei em prática, aquelas pessoas más, elas ficavam com medo, então elas deixavam de fazer coisas ruins. Então, ó, vamos colocar aqui, assim, resumindo, né? Se você tem uma outra opinião, você pode colocar aí. Mas, em resumo, o maior objetivo deles era para garantir uma vida mais harmônica, uma vida de harmonia, onde as pessoas pudessem viver melhor em sociedade, né? Em sociedade, um respeitando o outro e evitando os conflitos também, ok? Então, essa foi a nossa correção da página 67.